E se eu te dissesse que procrastinação não é preguiça? Talvez você se culpe por não fazer as coisas que você mesmo se comprometeu a fazer e você fica no celular e você vai para as redes sociais e você se distrai com atividades que não são importantes, mas você não consegue juntar energia para fazer aquilo que você acha que importa. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as verdadeiras raízes da procrastinação e como você pode superá-las. Origem número 1. Se você já teve um negócio ou tem vontade de ter um negócio, você talvez se identifique com essa ideia. Você fica animado com essa noção de, eu vou ter meu próprio negócio e trabalhar para mim mesmo. E você fica animado e você começa a conversar com pessoas sobre como é que vai ser quando você tiver o seu negócio. E se você for como a maioria dos seres humanos que eu conheço, você vai passar um bom tempo fazendo um monte de atividades que não são exatamente começar o seu negócio. Você vai estudar um pouquinho mais do que você precisava. E você vai conversar com pessoas um pouquinho mais do que você precisava. E você vai fazer um monte de coisas que não são exatamente começar o seu negócio. E esse é justamente o primeiro dos grandes gatilhos da procrastinação, que é o medo. E uma coisa que me ajudou muito a lidar com o medo é não encarar o medo como inimigo, mas pelo contrário, encarar como um amigo. Encarar o medo como alguém que quer me proteger, alguém que está cuidando de mim, alguém que está dizendo: André, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo para você não se dar mal, eu quero que você fique bem. E assim como um amigo, o medo às vezes se engana. Existem medos que te protegem, existem medos que te paralisam. O medo que te protege é um grande ativo. É ele que vai te ajudar a olhar para a situação e se proteger de eventuais reveses que estão fora do seu controle. O medo que te paralisa, pelo contrário, é só um amigo que está tentando te segurar. Agradece ele, dá um abraço nele e segue em frente, apesar dele achar que isso não é uma boa ideia. O que me leva à origem número 2. Faz mais de uma década que eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos corporativos. Ao longo desse tempo, eu treinei gente de várias partes do Brasil e do mundo em uma série de temas e foi um grande privilégio fazer isso ao longo da minha vida. E eu lembro até hoje a primeira vez que eu cobrei mais de R$200 mil em um projeto. Eu fiquei olhando para a tela do computador, me perguntando se eu realmente ia ter coragem de mandar aquele orçamento. Porque no fundo, eu achava que eu não era bom o bastante. Eu não achava que eu merecia ganhar aquele dinheiro. Eu não achava que eu merecia cobrar tudo aquilo. E nessa ocasião especial, eu respirei fundo, fechei os olhos e apertei o Enter e mandei. E deu certo. E isso foi uma coisa que destravou muita coisa dali em diante na minha empresa e na minha vida. Mas o que me segurava não era o medo em si. Muito mais fundo do que isso, era a crença de que eu não era bom o bastante. E você vai ter várias crenças na sua vida que vão te impedir de chegar onde você quer. Algumas dessas talvez não sejam tão fáceis de identificar porque elas ficam lá no seu inconsciente remoendo você. Mas quanto mais você introspectar e entender o que é que está te segurando e você conseguir identificar essa crença, o lance é você substituir essa crença por outra coisa e trocar esse eu não sou bom bastante por eu sou bom, eu estou aprendendo e eu serei bom bastante. Talvez eu não consiga acertar a mão dessa vez, mas com o tempo, tentando e melhorando, eu vou chegar lá. Porque eu sou bom, eu tenho potencial e se eu me dedicar, eu vou alcançar aquilo que eu desejo. O que me leva à origem número 3. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava saindo com uma menina que gostava muito de mim e eu claramente não gostava dela do mesmo jeito que ela gostava de mim. E eu tinha uma dificuldade extremamente enorme de terminar aquele relacionamento. Eu tinha, 15 anos e a ideia de ter aquela conversa e fazer aquela menina chorar na minha frente era uma coisa que me aterrorizava. E foi um processo extremamente longo até eu chegar à conclusão óbvia de que a melhor coisa que eu poderia fazer pro todo mundo era falar: eu quero terminar com você, eu não quero mais sair com você. Porque a grande verdade é que muitos de nós evitam conversas difíceis. Tem vários problemas na nossa vida que seriam facilmente resolvidos com certas conversas, mas a gente evita esse negócio a todo custo porque são conversas difíceis, emocionalmente desgastantes. Então a gente meio que deixa pra lá e a gente procrastina tanto quanto possível. Só que a grande ironia é que tudo aquilo que você evita te controla. Se você evita ter uma conversa difícil com alguém, você vai ter que criar esquemas elaborados ao redor daquela situação para conseguir contornar os impactos de você não resolver o problema que você tem que resolver.
Se uma pessoa com quem você trabalha faz um trabalho de merda, mas você não consegue conversar com ela sobre isso, você vai ter que colocar outra pessoa para fazer alguma coisa, ou você vai ter que cobrir o trabalho dela, ou você vai ter que começar a criar um monte de regras malucas para que aquilo não vire um problema maior. E antes que você perceba, você está trazendo um monte de complexidade e problemas para uma situação que não faz sentido. A melhor coisa que você pode fazer é ir lá e resolver essa situação de uma vez por todas. Só vai e conversa o que você tem que conversar. O que me leva à origem número 4. Uma festa com seus amigos é um evento muito legal. Se você chamou já uma galera para sua casa, vocês beberam, comeram, eu tenho certeza que você passou por bons momentos. Mas uma coisa que não foram bons momentos com certeza foi o dia seguinte, quando você olha para sua cozinha, você olha para sua sala e tá um terror desorganizado, bagunçado e zoneado, e é tanta coisa que você nem sabe por onde começar e tudo que você consegue sentir é desespero. Porque quando a gente não tem clareza de por onde começar, a gente tende a procrastinar pra caramba. Quando eu tenho que fazer alguma tarefa que ela é complexa ou elaborada, ou eu não sei exatamente o que ela envolve, eu passo alguns minutos, poucos que sejam, para estabelecer o passo a passo do que eu preciso fazer. Coloco na tarefa mesmo no celular, crio um checklist embaixo e vou construindo o que eu acho que eu preciso fazer em ordem para conseguir resolver aquilo. Isso, por menor que seja, me traz um grande grau de clareza sobre quais são os passos que eu preciso executar e junto com isso eu coloco uma estimativa de tempo junto. E, surpreendentemente, o que muitas vezes acontece é tarefas que parecem emocionalmente enormes para mim, às vezes eu coloco um passo a passo e eu coloco o tempo e eu chego à conclusão de que se eu sentar a bunda na cadeira em 15 minutos aquele negócio está resolvido. E de repente aquela tarefa não parece mais tão complexa assim. De repente eu tenho clareza o suficiente para começar a fazer o que precisa ser feito. E com isso eu evito ficar procrastinando pra caramba uma tarefa que sequer precisava ser procrastinada. Portanto, se você está evitando uma tarefa, tente trazer mais clareza sobre o que precisa fazer, quanto tempo vai demorar, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. O que me leva à origem número 5. Eu estou disposto a apostar dinheiro que você tem o hábito safado de, quando você acaba uma tarefa antes de começar outra, você entra nas redes sociais rapidinho para dar uma olhada no que tá rolando no Instagram, no TikTok. E antes que você perceba, você ficou 47 minutos naquela porcaria, agora você tá atrasado para outro negócio que você tem que fazer e a sua vida vira um caos. E isso acontece porque o seu vício nas redes sociais não está te fazendo bem. E se você quer ajuda para resolver esse problema de uma vez por todas, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar como você pode reduzir drasticamente o seu uso nas redes sociais.